Boa noite, pessoal. Vou falar hoje um pouquinho sobre os diagramas, que faz parte do projeto. O projeto executivo, como eu falei, ele é composto de planta baixa, quadro de cargas, diagramas unifilar, multifilar e detalhamentos. Além, isso na parte gráfica, né? Parte desenhada. Além do memorial descritivo e de cálculo, né? Então, eu tenho uma parte importante aí, gráfica, que é o diagrama, são os diagramas. Eles vão mostrar como que eu vou montar os quadros. Cada quadro vai ser composto de essa tabela, planilha do quadro de cargas, o diagrama unifilar e o diagrama multifilar. Qual a diferença? A principal diferença entre os dois diagramas. Esse daqui, ele se assemelha muito com o que a gente faz na planta baixa. Ele representa graficamente os cabos e disjuntores, né? Enfim. O diagrama multifilar ou trifilar, ele vai te mostrar mais como vou montar o quadro. Aqui, eu olhando para esse daqui, eu tenho ideia de circuitos, mas ainda não tenho ideia de como eu vou montar meu quadro. Já esse daqui, eu exemplifico melhor a montagem, o esqueleto do meu quadro. Ok? Então, tudo começa com esse daqui, inclusive o quadro de cargas, inclusive a planta baixa. Lembra que eu falei para vocês que o ideal é que vocês fizessem a previsão de cargas, depois o quadro de cargas e, por último, começasse a parte de desenho no AutoCAD. Então, alguns de vocês dividiram, dá certo até certo ponto dividir, mas depois chega uma hora que precisa realmente finalizar o quadro de cargas, senão você não consegue terminar o desenho. Então, tanto o desenho lá da planta baixa quanto o desenho aqui dos diagramas. Cada planta, cada pavimento no projeto de vocês, são 2 pavimentos, uma casa com 2 pavimentos, vai ter um jogo desse daqui. Se eu tiver 2 quadros, vão ter, né, o quadro do térreo e o quadro de cima, o parcial, vocês vão ter cada um jogo desse aqui, um diagrama unifilar, um diagrama multifilar e o quadro de cargas, né? Essa planilha aqui, a maioria aproveitou aquela planilha do Excel, e aqui eu mandei, esse arquivo aqui eu mandei para vocês editarem. Então, vocês vão lá, calcular, pegar o quadro de cargas de vocês, calcular e trazer para cá para adequar. Vocês não vão precisar desenhar do zero, vocês vão adequar. Por exemplo, imagine que eu estou fazendo o quadro do térreo, e vou adaptar aqui meu diagrama. Vou clicar aqui 2 vezes. Se eu clicar 2 vezes em cima do texto, ele vai abrir a edição do texto. Às vezes demora um pouquinho na primeira abertura. E aí eu vou colocar o quadro de térreo vem de onde? Ou eu coloco vem da concessionária ou vem do poste proprietária. Eu vou colocar vem da concessionária, né? Concessionária, vem da COSERN, né? E aí o cálculo que eu fizer lá do meu disjuntor de entrada, eu vou colocar aqui. Digamos que o meu cabo de entrada tenha dado nos meus cálculos 10 milímetros. Vou clicar 2 vezes aqui e vou colocar aqui 10. Ó. Essa primeira parte aqui são as fases. Essa segunda parte aqui do N é o neutro. E essa terceira aqui é a proteção, é o aterramento. Qual é o nome do meu quadro? Aí eu vou colocar o nome que eu coloquei lá na minha planta baixa. EGD, por exemplo, né? Térreo. Ele é um quadro trifásico, vou permanecer. Aqui, se eu tiver um DR, eu vou indicar. Essa parte aqui eu não pedi para vocês especificarem, eu vou tirar. Essa parte aqui é o sistema de DPS, que vocês já devem conhecer, mas eu não solicitei. Vou tirar, ok? E aí vou começar o meu quadro. Como é que eu vou seguir? Conforme o meu quadro de cargas. Se o meu primeiro circuito é iluminação do térreo, eu vou colocar aqui número 1.
iluminação térreo. Um jogo com 3 cabos de 1,5 milímetro. Aí eu vou colocar aqui 1,5. Meu disjuntor de 10 amperes monofásico, sim. Vou para cá. Meu circuito 2 são as tomadas de uso geral. Exemplo, né? Tomadas de uso geral. Vou colocar aqui 2. Esse daqui não está com numeração, mas eu prefiro colocar com numeração. Vejam, e aqui eu tenho as fases. Então, essa fase vermelha, se eu clicar em cima, eu vejo aqui em cima, ó, fase S. Esses 2 primeiros disjuntores estão ligados, olha a bolinha aqui de ligado, na fase S. Professora, como é que eu vou saber qual fase ligar? Vocês têm que fazer o balanceamento de fases, certo? Ó. Veja, cada circuito aqui está ligado numa fase. Então, vocês precisam fazer o balanceamento de fases. Para não sobrecarregar as fases, né? A gente fez um exercício desse para fazer o balanceamento. Então, eu tento adequar para cada fase uma mesma potência. Eu não vou conseguir, é muito difícil eu conseguir a potência exatamente igual. Mas eu aproximo o máximo possível. Então, eu agrupo aqui meus circuitos em fases de forma que cada fase fique bem próximo de ser igual entre si, as 3 fases, ok? Então, vamos lá. Digamos que meu terceiro circuito seja tomadas da cozinha. Um exemplo. Estou colocando um exemplo aqui. Não é o caso de vocês. Então, vou apagar aqui, ó. Só cliquei 2 vezes para editar o texto. Tomadas da cozinha. E aí, digamos que esse meu disjuntor aqui deu muito próximo, depois que eu fiz os fatores de correção, deu acima, então eu coloquei aqui 16, ok? E aí, vou colocar aqui, por exemplo, circuito 4, chuveiro elétrico, sei lá, banheiro social, por exemplo. Ok. Vou apagar aqui. Pronto. Digamos que minha fiação deu 6 milímetros. Um exemplo. Não estou calculando aqui. Só para mostrar para vocês. Meu disjuntor aqui deu de 32 ou 25. Vou colocar aqui 32. Um exemplo. Ok? E assim por diante. Vejam que aqui eu estou fazendo um balanceamento de fases. Ó. Não estão todos ligados na mesma fase. E cada circuito eu coloco também a ligação do neutro. Esse pontilhado aqui é um neutro. E o verde é o aterramento. Para todos os circuitos eu vou fazer isso. Lembrem de deixar os disjuntores reserva. Certo? Não tem, isso aqui seria se fosse uma ligação trifásica, mas não tem nenhum circuito trifásico, exceto do quadro superior. Então, eu vou colocar aqui, depois que eu calcular qual é o disjuntor e qual é o cabo do meu quadro superior, eu vou colocar ele aqui como se fosse um circuito QGD superior, digamos que seja mesmo um cabo de 6 milímetros, e aí um disjuntor, por exemplo, também de 32 amperes. Ok? Trifásico. Veja como é a ligação trifásica. Cada chavezinha ligada na sua fase. E só isso. Bem simples. Depois que você... O mais cauteloso você tem que ser aqui no quadro de cargas, para não errar nada. Você desenhando bem seu quadro de cargas, os seus diagramas é simplesmente copia e cola, porque vocês não vão precisar desenhar, o modelo já está pronto. Esse aqui é mais fácil ainda. Ó. Esse daqui, eu vou colocar também, ó, iluminação, como foi que eu coloquei? Iluminação térreo, né? Iluminação térreo. Aqui nesse eu coloco a seção do cabo, também aqui, só que aqui na parte de baixo, semelhante à planta baixa.
E aqui eu coloco a carga total do circuito. E assim por diante, da mesma forma. Ok? O correto aqui é colocar também o balanceamento. Veja, cada letra aqui representa o seu balanceamento. Aqui é a carga do disjuntor e aqui é aquele disjuntor do quadro superior. Bem simples, não é um bicho-papão e é importantíssimo você ter a representação desse quadro de cargas. Obrigada, boa noite.